não compre nada que a Ivete esteja sendo patrocinada. A Chester está patrocinando Ivete Sangalo. Então, mandou o Bolsonaro tomar naquele lugar e agora nós vamos mandar ela tomar também lá. Fala, seus mal diagramados, todo mundo jurando que final de ano seria tranquilo e vocês poderiam finalmente assistir apenas vídeos de bichinhos fofos tomando uma ducha no Instagram e aqueles programas de dondoca pessoalista do GNT, mas não foi exatamente isso que aconteceu na véspera de Natal. O governo Milei não completou nem 2 semanas empossado e já enfrentou a primeira crise. Após o presidente anunciar que participantes de protestos seriam cortados de benefícios sociais e um pacotaço para desregulamentar a economia, o cidadão argentino resolveu tomar as ruas e fazer um teste rapidão com o incel idoso para ver se ele estava falando sério mesmo ou não. Inicialmente até tava, viu? E tentou intimidar o povo com anúncios em sistemas de som de estações de metrô e com a polícia tocando o terror em ônibus repletos de manifestantes. Mas com milhares de boludos cercando a Casa Rosada e querendo descer a bicuda no rabo do virgão desgrenhado, o caldo entornou completamente. E se a violência vai cantar no país vizinho, por aqui os últimos dias não foram diferentes. No Congresso, 2 episódios comprovaram que fim de ano é momento de paz e união só em comerciais de margarina e tender, essa bolota suína altamente desprezada nas ceias de 99 entre 100 famílias brasileiras. Gilvanda Federal, com bandeira no ombro e tudo, resolveu cobrar General Mourão por supostamente ter apoiado Flávio Dino ao STF e chegou bem perto de arrancar o Grecinho 2000 do senador gaúcho na base do tapão. O que o Washington Quaquá concretizou contra Messias Donato após o deputado do Republicanos segurar o braço do petista e tentar arrancar o seu celular. O que é apenas mais um dia normal na vida do ex-prefeito de Maricá, esse grande para-raio de tumulto. E você verá ainda, Marcelinho Carioca é supostamente sequestrado. Renato Cariani diz que não come e nem dorme há 1 semana. Influencers da Blaze chamam os fãs de otários. E velho arrombado agita campanha de boicote a Ivete Sangalo. Tudo isso e muito mais você vê agora no Piores Vídeos da Semana. Salve, salve galãs e galoas! O casamento entre Ronaldo Fenômeno e Daniela Cicarelli é lembrado até hoje no Brasil, mas só porque Caroline Bittencourt foi expulsa da cerimônia no castelo de Chantilly. Mas principalmente porque o relacionamento durou apenas 3 meses. O que é muito mais do que durou a união entre Argentina e Javier Milei. 10. Isso mesmo. 10 dias foram suficientes para o cidadão do país romper com o novo presidente e protestar contra as medidas impopulares do incel idoso, cercando a Casa Rosada e deixando os ministros temerosos com a reação popular. Pidiéndole a los manifestantes justamente que vayan por el carril que queda libre. La policía redujo de los 4 carriles de Diagonal Sur, 2,5 te diría, con un cordón policial que no permite que avancen. Se acerca también, ojo, la Gendarmería Nacional que empieza a correr en dirección a Plaza de Mayo. Essa convulsão social se dá após 4 fatores principais. Anúncio de pacotaço que desregulamenta a economia e efetua profunda reforma trabalhista, China cortando verba bilionária para o país, taxação de pequenos salários e o governo ameaçando quem protesta com bloqueios de benefícios sociais. Detuvieron a un micro, por lo que estamos viendo es un micro escolar, que estaba en infracción. Aparentemente desconocemos qué tipo de infracción, pero bueno, evidentemente también lo que hace ahora la fuerza de seguridad es buscar el pelo al huevo y encontrar evidentemente una infracción. Seguramente la hubo, por eso tuvieron el porqué de detener ese micro. Pero claro, una vez detenido ya el vehículo, identificaron a 30 personas, son 30 los pasajeros, y entonces liberaron al micro para que continúe, pero sin pasajeros. Posibles
manifestantes, los pasajeros que en el ida y vuelta que tenían con las autoridades no sabían explicar en realidad hacia dónde iban. Entonces, los pasajeros directamente retornaron por sus propios medios, a pie. Mesmo com essa tentativa de chantagem para intimidar o cidadão e manter principalmente os mais pobres em casa para conter o levante popular, a ideia de implantar uma autocracia não prosperou. E agora, Milei terá que lidar com a possibilidade de ser como uma espécie de Carlos Luz argentino, figura folclórica que esquentou a cadeira presidencial no Brasil por apenas 3 dias. Santiago Cunel, que é uma espécie de galãs feios, ainda menos educado, previu tudo isso na semana passada. Esta semana va a ser una catástrofe, van a anunciar las medidas de la desregulación, van a seguir profundizando el tema de volverte a hacer pagar impuesto a las ganancias, pero peor que antes. Antes que Massa quitara el impuesto a las ganancias, un pedido del pueblo argentino que llevaba más de 12 años pidiendo que se quitara el impuesto a las ganancias. Macri ganó la elección diciendo que lo iba a sacar, después lo aumentó. Finalmente Massa fue el más peronista de todo y sacó el impuesto a las ganancias. Con el voto de este gordo de bolsa de pus de Milei. Pero no solo lo repone, negando lo que votó en la Cámara de Diputados, solo lo repone en contradicción con su voto, pero aumentando la cantidad de tributantes, bajando el mínimo no imponible, o sea, impuestazo por el pelotudo idiota. Mesmo com o FMI forçando a barra ao dizer que Milei estava no caminho certo. E esse ilustre torcedor do Boca Juniors continua a acertar todas as análises que efetua desse governo natimorto, que prometeu acabar com a casta, mas se uniu a ela contra o povo. Que a Marília de Xi Jinping! Fala, Matias! Você não vê mal nenhum no Milei falar com um cachorro? Você fala comigo também. Então eu sou tão louco quanto ele. Eu não tinha pensado nisso. Eu e Milei, Milei e eu, temos algo em comum. Ou cabelo ridículo também. Se o pau vai comer em Buenos Aires, por aqui a porrada já cantou. Final de ano foi mais tenso do que o normal no Congresso Nacional, que nesse período já costuma ter seus parlamentares espalhados pelos melhores resorts all-inclusive do Nordeste, Caribe e Península Ibérica. Mas com a votação da reforma tributária e sabatina do Flávio Dino para o STF, as férias dos deputados e senadores precisaram ser adiadas em 2023. A indicação do ministro da Justiça à Suprema Corte foi o assunto que dominou a pauta da direita em dezembro e acabou gerando treta até entre eles. Na semana passada, Sérgio Moro ganhou, de novo, fama de traidor ao suspeitarem que o Marreco teria votado favorável a Dino. Já nesta semana, quem virou alvo de fogo o amigo foi General Mourão, que quase tomou uma coça de Gilvan Federal, deputado capixaba que também é porta-bandeira patriota, sempre ostentando pateticamente a flâmula brasileira embaixo do sovaco. Você vai fazer o quê? Você acha que eu tenho medo do senhor porque você é general? Tem medo aqui? Braço, negão. Mas se nesse caso a turma do deixa disso evitou que um parlamentar desrespeitasse o estatuto do idoso e entregasse entretenimento de alto nível, esmurrando um general do exército, na entrega da reforma tributária, o clima esquentou de verdade. Após bolsonaristas virarem as costas para o presidente e entoarem o grito de Lula ladrão, seu lugar é na prisão, o Washington Quaquá chamou Nicole de viadinho e deu um tapa na cara de Messias Donato, depois que esse tentou derrubar o seu celular e apertar o braço do petista. Que o vice-presidente do PT é um panaca contumaz, já sabemos. Mas entre reconhecer isso e pedir para que eu me compadeça com tapa na cara de bolsonarista evangélico, aí já é demais. Eu não sou uma comissão de ética ambulante não, minha gente. Fora que Quaquá bateu no Messias.
E na Bíblia diz que Messias deveria oferecer a outra face e não ir para a tribuna realizar um teatrinho ridículo numa interpretação tão abaixo do nível do Fiuk que ninguém nem sabe se ele chorou ou sorriu com a situação. O importante é que emoção ele sentiu. Para as ruas do nosso Brasil. Entre o fim de 2022 e começo deste ano, economistas liberais profetizavam que estávamos diante do apocalipse. E que, com a vitória do Nine, o dólar bateria R$6, a Selic chegaria a 20%, teríamos no máximo um pibinho e a esquerda no poder afastaria os investimentos estrangeiros, fazendo a bolsa passar por 4 anos de penúrias, com Faria Limers tendo que trocar um Mini Cooper por um Voyage 2012 com 400 mil quilômetros rodados no Uber. Isso sem contar o Paulo Guedes, cravando para o primo rico, que em 6 meses o Brasil viraria a Argentina e em 1 ano a Venezuela. 365 dias depois, absolutamente todas essas previsões estavam equivocadas. O que me leva a crer que ser economista de TV, palpiteiro de finanças na internet, deve ser o melhor trabalho no mundo. Você pode errar à vontade e não sofre nenhuma represália por cometer equívocos que, se fosse na engenharia, faria seu trampo ter as características de um Palace 2. Resultados do fim do ano indicam Selic na casa dos 11%, dólar a 4,90, crescimento do PIB em mais de 3%, bolsa batendo recorde histórico e o Brasil ultrapassando o Canadá entre as maiores economias do mundo. Claro que o país ainda é extremamente desigual e está tão distante do ideal quanto eu estou de jogar futebol como Haaland. Mas melhorou, é inegável, o que é um resultado bem diferente do que os secadores, economistas previam no compilado de pérolas a seguir. Quais são os 2 cenários que eu estou enxergando aí para 2023? Primeiro cenário, muito desastroso. Por quê? Porque o Lula vai fazer o que ele está falando aqui. Com um PIB estimado em 2 trilhões e 130 bilhões de dólares em 2023, o Brasil subiu 2 posições e hoje é a 9ª maior economia do mundo. Muito desastroso. O Ibovespa subiu 0,68% nesta segunda-feira e bateu recorde histórico. A gente depende de países como Estados Unidos e China, então o Brasil não vai sair ileso. A economia brasileira deve ter um crescimento pífio em 2023, cerca de 1%. Então aí o PIB cresceu 2%, no acumulado dos 4 meses terminados em setembro de 2023. Então o PIB cresce agora 3,1% frente aos 4 trimestres imediatamente anteriores. A gestora Clave Capital estima que, na pior das hipóteses, o dólar poderá subir a R$ 5,78, com o Banco Central tendo que voltar a subir a taxa Selic nesse ano. Já o Itaú estima em seu cenário base que o dólar deverá encerrar 2023 em R$ 5,50. O dólar teve queda de 1% e fechou o dia a R$ 4,73. Essa é a menor cotação da moeda americana desde abril do ano passado. E quanto vai estar dia 1º de janeiro de 2023? 4,97. Eu acho que o Biruliro ganha. Então vai ter Disney. Vai ter Disney. E se o Nine ganhar, quanto vai o dólar? Aí é 5,72. Você acha que já em janeiro vai ter essa diferença? Sem dúvida alguma, cara. Acho que espanta o investidor estrangeiro. Desde que se tornou alvo de uma operação da Polícia Federal e posteriormente indiciado pelos crimes de lavagem de dinheiro, tráfico equiparado e associação ao tráfico, Renato Cariani não come e nem dorme mais. Essa triste situação coloca o maromba na faixa dos cerca de 20% dos brasileiros que passam fome e dormem menos que 7 horas por noite. Eu tô dormindo à base de remédio, vou dormir meia-noite, meia-noite e meia. No dia, por exemplo, da minha audiência, no dia da minha audiência, eu acordei 4h30 da manhã, cara. Você não conseguia mais dormir. Não podemos negar que essa investigação, mesmo que não dê em nada, serviu para que ele sentisse na pele o cotidiano de 1/5 dos trabalhadores brasileiros dentro de sua mansão de arquitetura greco-goiana. E tem um detalhe ainda melhor nisso. Renatão pode aproveitar a situação para catabolizar gordura e entrar no verão todo definido para curtir uma praia sem ter medo dos pneuzinhos que se formam quando você se debruça para palitar uma apetitosa porção de camarão com fritas. Top, vai! Mas falando ainda mais sério, a situação do mano é tão complicada que eu vou ter que explicar para vocês o que aconteceu numa entrevista do Flow. Lá ele revelou que não tem ido nem para a academia. Então, por exemplo, você fala assim, Renato, você tá treinando. Nossa, cara, esquece, cara, não tem cabeça. Se eu treinar é capaz de eu me machucar.
Até porque existe um conjunto, né? Você tem que se alimentar bem, dormir bem para treinar. E mais grave, reclamou que tem sido criticado até por gente do meio fitness, como Rodrigo Góes, que cometeu o crime inafiançável de não ser baba-ovo do Renato, como o Igor 3K, e comentar despretensiosamente os detalhes que saíram na imprensa em um vídeo do seu canal. Existe um aprendizado muito grande em cima disso tudo, Tati, que a gente tem que ter. Primeiro, quem são as pessoas que verdadeiramente estão do seu lado? Um verdadeiro injustiçado, não é mesmo? Só ele sabe o sofrimento que é ficar uma semana sem fazer agachamento Smith e notar dia após dia os seus glúteos derretendo. Força, guerreiro! Em pleno ano de 2023, ter Marcelinho Carioca como personagem principal do noticiário é inesperado e inusitado. Mas o pé de anjo dos corintianos, que não aparecia na mídia desde que entregou uma camiseta do Corinthians para o mito, voltou a brilhar nas manchetes, por uma situação negativa. É verdade, após ir ao show do Thiaguinho na Neoquímica Arena no sábado passado, o ex-meia sumiu. Mas só deram falta de Marcelinho na manhã de segunda, quando surge a notícia de que ele teria sido sequestrado. Na sequência, é publicado um vídeo em que o ex-jogador assume que teria saído com uma casada e que estaria sendo mantido em cárcere privado pelo marido dela. Tudo isso em frente a uma fofíssima manta de ursinhos. Bem, gente, eu tava no show em Itaquera, né, curtindo lá um samba, e aí eu saí com uma mulher que é casada, sabe, depois, e aí o marido dela pegou, me sequestrou e me levou, e esse foi o B.O. Confirmo tudo que ele tá falando. Eu sou casada e meu esposo sequestrou ele e colocou a gente no cativeiro. E como tudo que envolve Marcelinho Carioca tem várias e diversas camadas, essa narrativa já estava inválida horas depois. Ao ser libertado do cativeiro, um moleque chafado dá uma nova versão em que garante ter sido ameaçado pelos sequestradores para criar a narrativa do vídeo que ele estaria saindo com uma casada. Aí eles falaram, irmão, cara, se você tem que colaborar pra gente pegar todo o seu dinheiro. Eu falei, não tem problema, cara, pode pegar. Eu só quero que vocês me soltem. Meus filhos devem estar preocupados, todo mundo deve estar preocupado. E aí é ruim, cara. Não é fácil você ter um revólver apontado na sua cabeça a todo momento. E que, na real, havia se deslocado de Itaquera até Itaquá apenas para entregar ingressos do show Tardezinha, que aconteceria no domingo, também na Neoquímica, para a amiga Thaís, que foi funcionária dele quando Marcelo era secretário de esportes de Itaquá. E depois de dar uma volta de carro com a mulher para explicar como entrar na arena, os dois teriam sido interceptados por bandidos. Chegaram 3 indivíduos e me abordaram. E aí eu tomei essa coronhada na minha cabeça. Depois eu não vi mais nada. Quando entrei no carro já colocaram o capuz. A história gerou descrença, porque a reputação do ex-jogador não é das melhores, né? E é muito mais fácil acreditar que Marcelinho teria sido talarico, como inclusive já confessou no passado, ao dizer que foi dispensado da seleção por pegar mulher de Luxemburgo. Então, técnico brasileiro. O cara criou uma fama que não é das mais positivas para ele mesmo. Porém, com 4 suspeitos presos, posso até acreditar no sequestro, mas nunca vou entender por que alguém precisa dirigir 40 minutos para entregar ingressos, numa era em que basta apresentar o QR Code na catraca para entrar até em jogo da Copa Kaiser e do show do Manuel Gomes Caneta Azul. Essa parte da história, até o Vampeta achou que seria bondade demais para ser feita sem nada em troca. Eu acredito em você como grande amigo, que eu sei que você é meu, te conheço bem, mas acredito em tudo que você me falou. Ele saiu, ele foi no sábado, que domingo ele ia jogar de manhã, falou que foi levar os ingressos. Mas Marcelinho é um carioca, tá tão bonzinho, né? Ele saiu do show, passando Itaquá pra levar ingresso mais amigos. Foi logo aí. Tá bom, Marcelo, acredito. O neymarzismo cultural, esse movimento que reúne fubangos brasileiros que são evangélicos freestyle, fumantes de nargas, aroma melancia, piramideiros, frequentadores do Vila Mix, barraqueiras, atura ou surta,
empreendedores do abstrato, influencers de influências influentes e héteros top falidos está em crise nessa reta final do ano. Matéria do Fantástico mostrou que subcelebridades que se encaixam nesse perfil receberam verdadeiras fortunas para fazer propagandas da Blaze, em especial do jogo do aviãozinho, e agora serão investigadas por promover cassino online, o que é crime no Brasil. A reportagem cita pessoas como VTube, Carlinhos Maia, John Vlogs, Rico Melquiades, Mel Maia e Juju Salimene, mas misteriosamente omite que Felipe Neto, Neymar e Gabriel Medina, por exemplo, também foram garotos propaganda da empresa. Um detalhe pequeno, como também é mero detalhe a Globo fazer propaganda de bets que oferecem o mesmo tipo de joguinho ilegal dentro dos seus aplicativos. Independentemente dessa hipocrisia, a revelação gerou muita agitação nas redes na noite do último domingo, e as explicações para topar centenas de milhares de reais da Blaze ficaram entre a desfaçatez, o grotesco e o hilário. Poderiam apenas ter dito que aceitaram porque era muito dinheiro para ser recusado, mas não. Preferiram ser criativos quando não havia essa necessidade. Carlinhos Maia assumiu de forma disfarçada que os fãs, influenciados por tudo que ele diz, são otários, o que eu não posso discordar. Se você não tem cabeça, não jogue. Se você não consegue se controlar na cachaça, não beba. O mundo, as pessoas sempre vão estar influenciando você para alguma coisa. Se eu disser pule do penhasco, você vai pular porque eu estou dizendo a você? Não, tá? Então, você também aprenda uma coisa. Você joga porque você quer, tá? Porque você quer. Ah, me influenciou. Não, ninguém... Eu não jogo. Eu divulgo, mas nunca joguei. Juju Salimene, cobaia do primeiro transplante de cabeça bem sucedido do mundo, e John Vlogs preferiram acusar a Globo de dissimulação por denunciar como se fosse um grande crime, algo que a própria emissora também realiza. Interessante que eles colocaram a Blaze, né, na matéria e disseram que é ilícito, fizeram várias acusações, né, mas aí a Pixbet pode ser patrocinadora deles. E eles podem divulgar diversas outras casas de apostas. Porque eles divulgam, é só vocês assistirem, né, nos comerciais. Tem várias outras que aparecem. É incrível, uma hipocrisia essa matéria, pois o maior, isso mesmo, o maior programa dos caras, o maior lucro do ano para essa emissora é patrocinado por uma casa de apostas. Mas a cereja do bolo nessa treta toda foi o ex-BBB Eliezer Tube, que nem envolvido com a história tava, mas passou a madrugada do domingo alucinado, gritando com o celular para defender a esposa de acusações do ex-colega de reality Rodrigo Mussi, que também ganhou muita grana da plataforma de apostas. Uma grande rinha de inúteis, não é mesmo? Quer que eu fale mais? Eu falo mais. Eu falo o interesseiro que você é. Não só comigo, como foi com a minha mulher, como foi com muita gente à sua volta. Quer mexer com a minha mulher? Quer fazer indireta? Então vai falar comigo agora. É? Mexe com ela. Fala dela pra você ver. Nem no final do ano os boicotes contra marcas e garotos propagandas que fizeram L dão uma trégua no Brasil. Após sabotarem o Bis, o Leite Piracanjuba, o filme da Barbie, o jogo Homem-Aranha 2, chegou a vez do Chester Perdigão ser cancelado das mesas dos bolsonaristas neste Natal. Um velho das ideias gravou o vídeo ao lado do totem da Ivete Sangalo no mercado, anunciando que a Chester, sim, a Chester, patrocina a cantora. E agora, os patriotas deveriam consumir apenas peru da Sadia. Não compre nada que a Ivete esteja sendo patrocinada. A Chester está patrocinando Ivete Sangalo. Então, mandou o Bolsonaro tomar naquele lugar e agora nós vamos mandar ela tomar também lá. Não compre nada que a Ivete Sangalo estiver patrocinando. Aqui, ó.
vou levar Sadia. Sadia é o peru que patrocina quem produz. Só tem um detalhe aí, né, meu senhor? Sadia e Perdigão se fundiram em 2013, criando a BRF. O certo seria substituir por Seara, mas seria outro problema, porque quem faz a propaganda é a Fátima Bernardes, né? Esposa do deputado comunista, stalinista, globalista Fátimo Bernardes. Vai ter que comprar um pintinho na feira e torcer para ele engordar o suficiente até a meia-noite de hoje, né? Quando tomei conhecimento da existência do parlamentar republicano George Santos, fiquei realmente impressionado com o enorme talento que esse sujeito tinha para ser trambiqueiro. E a cada semana que se passa desde então, eu descubro novos detalhes que me deixam seguro em dizer que estamos diante de uma das figuras mais naturalmente excêntricas que a política norte-americana já produziu, viu? O que também só é possível porque George já foi a drag queen Kitara Havashi em Niterói e é um legítimo gay caricato que poderia facilmente substituir Félix em Fina Estampa sem nem passar pelo curso de atuação do Wolf Maia. Cassado do Congresso no início de dezembro, o brasileiro de Jackson Heights bombou nesta semana dando uma entrevista a Ziwi Fumudó, em que emana uma energia Clodovil que o coloca como candidato natural a apresentar um programa na Rede TV ou até mesmo ser prefeito do Rio de Janeiro no futuro próximo. Nicki Minaj. Queen. Are you a Nicki fan? Yeah. Prove it. I'm not spitting verses for you. Pull up in the monster automobile. Gangsta with a bad bitch that came from Sri Lanka. Muito melhor do que outras figuras de lá, como o presidente Joe Biden, que mais uma vez apareceu desorientado em público, cumprimentou fantasmas e provou que está completamente gaga, o que acaba por presentear Trump com pelo menos mais 2% de intenção de votos para a eleição de 2024. E se você chegou até aqui e gosta do nosso canal, estamos no fim do ano, deixe a nossa caixinha de Natal e de fim do ano aqui no primeiro comentário, tem o nosso Apoia-se, o nosso Seja Membro, nosso Pix, nosso Paypal, nossa conta corrente. Colabore com a gente não tem 13º, muita gente aí também não tem, então colabore aqui, deixe a nossa caixinha de Natal se você gosta do nosso conteúdo, das nossas entrevistas, lives, vídeos, cortes e tudo mais. Nos siga também nas outras redes sociais, TikTok, Twitter, Instagram e Facebook. Se você é um desses que fica fazendo boicote contra produtos por causa disso ou daquilo, eu só tenho uma coisa para te dizer: não passará.